Dia, meus alunos do sexto ano A. Aqui está a professora novamente com vocês para as orientações das atividades de matemática desta semana. Hoje é dia 11 de novembro, quarta-feira, e aí vocês têm até a próxima quarta, dia 18, para entregar as atividades, tudo bem? Só lembrando que a professora já mandou os vídeos da nossa AP de matemática, não é isso? Então, vocês têm um prazo para fazer até dia 20 de novembro. Então, não esqueçam de fazer a AP, tá? Já entrem agora, o mais rápido possível, porque se der algum probleminha no sistema, vocês têm tempo ainda de consertar. Caso entrar na última hora, pode ser que não dê tempo, tá bom? Então, vamos já entrar lá e fazendo. Objetivos desta semana, do que nós vamos falar, pessoal? Essa semana, o objetivo da aula é levar vocês a interpretar o enunciado de um problema a fim de retirar os dados necessários e traçar estratégias para realizar o seu cálculo, chegando na resposta correta. Então, veja, a professora vai trabalhar com vocês essa semana problemas que eu preciso primeiro ler, interpretar para depois resolver. Então, a habilidade é essa: interpretar e solucionar problemas que envolvam cálculos, tudo bem? Então, nós vamos para as situações problemas. Vou mostrar para vocês que não basta apenas ler e já ir resolvendo. Nós temos primeiro que observar, interpretar e retirar os dados, para aí sim eu saber qual a ferramenta matemática que eu vou usar. Lembrando que esta já é a terceira atividade do quarto bimestre, então quem não fez a primeira e segunda, faça urgente, não acumule, tá bom? Então, olha só, vamos trabalhar situações problema desde o enunciado até a resolução. E esse assunto ele é muito importante e útil para toda a vida de vocês. Então, não é só para o sexto ano, tá? É para a vida. Então, vamos começar? Vamos lá. A professora colocou uma reflexão agora para a gente fazer. Você sabia que antes de efetuar o cálculo de um problema matemático, primeiramente é necessário ler com calma? Quem que a gente tem que ler com calma? O enunciado, a fim de encontrar todas o quê? As informações necessárias para só então a gente chegar na resolução. Então eu tenho 3 passos. Eu tenho que ler o enunciado, retirar as informações para então a gente calcular, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer nas atividades abaixo. Vem comigo. Pessoal, só lembrando, essas atividades que eu vou trabalhar com vocês, a professora retirou do caderninho São Paulo Faz Escola de Matemática do quarto bimestre, situação de aprendizagem 1, página 109, tá? Esse caderninho é aquele que a gente usa todo bimestre. Então, é de lá que eu retirei as atividades, tá? Mas podem fazer aqui mesmo. Vocês não precisam copiar, só leiam e respondam aí no caderno, tira foto e manda para a Pro. Combinado? Então, olha só. Primeiro probleminha. O senhor Antônio, pessoal, ele é responsável pela construção de uma casa. Ele encomendou 4,5 milheiros de tijolos na primeira semana de trabalho, ao iniciar a sua construção. Na semana seguinte, ele encomendou mais 2,5 milheiros para fazer o muro. Então, quantos tijolos foram encomendados para essa construção? Veja então que nós temos uma situação, problema envolvendo o senhor Antônio, não é isso? Antes então da gente responder a pergunta, é necessário a gente fazer algumas observações, que são elas. Veja, letra A. Então vocês vão responder. Quem é a personagem do problema? Este problema está falando de quem? Do José, do Pedro, da Maria? Não sei. Então vou vir aqui e vou responder.
Letrinha B. Por que os tijolos foram encomendados? Por que eles foram encomendados? Vou voltar aqui e vou ver qual foi esse motivo e escrever na letra B. Letra C. Quantos milheiros de tijolos foram comprados na primeira semana? Vou voltar aqui no enunciado e verificar esta informação, onde ela se encontra e anotar aqui. Letrinha D. Na semana seguinte, quantos milheiros de tijolos foram encomendados? Vou lá no enunciado e ver na semana seguinte quantos milheiros foram encomendados. E letra E. Quantos milheiros de tijolos foram encomendados no total para esta construção? Então veja, pessoal, olha a análise que eu quero que vocês façam deste problema. Percebam, aqui quando eu leio o enunciado, eu vou atentar à pergunta. Eu já vou lá ver quantos tijolos foram encomendados para a construção e já vou fazer o cálculo do que eu tinha, somar com o outro tanto e dar a resposta. Mas veja, é necessário no nosso dia a dia que antes de responder a pergunta, qual é a pergunta que a professora colocou? A letra E. A letra E é a pergunta do exercício. Vejam, eu coloquei aqui 4 perguntas de reflexão do meu enunciado para depois eu chegar na onde eu quero, que é a resposta do exercício. Então veja, será que no dia a dia vocês fazem essas 4 perguntas antes aí de responder? Será que nesse exercício, se a professora não faz estes questionamentos, vocês já não iriam direto fazer o cálculo sem pensar nestas informações que são importantíssimas em um enunciado? Então veja, olha o movimento que nós estamos fazendo de leitura do enunciado, retirar os dados importantes, que são as 4 primeiras perguntas, para na 5ª pergunta eu responder o que está pedindo. Então é isso que eu quero que vocês façam sempre. Sempre que olharem para um problema, este é o movimento que deve ser feito. Do que se trata este problema, não é? Qual é a informação que eu tenho inicial? Qual é a informação final? E qual é a pergunta? Então, isso é para todos, serve para todos os problemas, tudo bem? Então, este está explicado. Vamos fazer isso agora num ponto 2 também. Então, o que diz o 1.2? João distribuiu R$ 135,60 igualmente entre seus 3 filhos. Os meninos, pessoal, eles foram à padaria e gastaram R$ 12 cada um. Bom, este é o enunciado. Agora, olha só, vamos refletir sobre o enunciado. Letra A. Quem é ou quem são aí os personagens do problema? Vou colocar aqui. Então, de quem que tá falando? Do João, dos filhos? Da Maria e da irmã? De quem que tá falando? Quantos filhos ele tem? Vou olhar lá no enunciado e coloco aqui. Letra C. O que ele fez com o dinheiro que ele tinha? É outra informação a ser retirada do enunciado. E coloco aqui. Letrinha D. O que significa a palavra igualmente no problema? O que quer dizer esta palavra aqui neste enunciado? Letra E. O que os filhos do João fizeram ao receber este dinheiro? Vamos procurar lá e anotar. Letra F. Juntos, quantos os filhos do João gastaram na lanchonete? Vou ver lá. E aí, por último, após o gasto na lanchonete, quanto restou para cada um? Então, veja, aqui as 2 últimas perguntas seriam cálculo, não é isso? Mas veja que essas perguntas anteriores, nenhuma é cálculo, é apenas retirar informações de quem? Do enunciado do problema, tá bom? Então é isso que eu quero que façam e levem para a vida de vocês. A interpretação é tudo para a vida e para a matemática. Agora, vamos fazer mais 2 exercícios aqui.
O Fábio, ele foi a um passeio com os colegas e levou a quantia de R$ 90 para gastar. Ele anotou todos os gastos conforme indicado a seguir. O que ele gastou, então, com ônibus, cinema, pipoca, refrigerante e os jogos. Sobrou algum dinheiro da quantia que Fábio levou para este passeio, pessoal? Será que sobrou? Explique como você resolveu este problema. Então aqui eu quero que vocês analisem o enunciado, retirem os dados, como nós fizemos anteriormente, para responder aqui a nossa pergunta, tá bom? Então vamos fazer aqui, combinado? E a última questãozinha, eu tenho lá um probleminha assim. Esta é a última? Então, olha, eu tenho aqui um textinho. Um hábito saudável antes de ir ao supermercado é fazer uma pesquisa de preço e, se possível, escrever uma lista de produtos a serem adquiridos. Porque além de economizar tempo, né, a gente também vai economizar dinheiro. Isso faz com que a gente compre o que foi planejado, evitando comprar coisas desnecessárias. Então, veja, veio dando uma introdução ao meu problema. Agora sim, Eduardo, ao entrar no supermercado, recebeu um panfleto de promoção e assinalou alguns produtos que estavam na lista dele. Então, olha, aqui eu tenho produtos e aqui eu tenho o preço. Produtos e aqui eu tenho o preço de cada produto. A seguir, veja a lista de compras de Eduardo com as quantidades que ele precisava de cada produto. Então, mais aqui, olha, eu tenho a lista de compras dele. Ele queria 2 kg de feijão, 3 de arroz, 1 de farinha, 2 de café, 2 sabonetes, um creme dental, 500 gramas de banana e 1,5 kg de maçã, não é isso? Então, vejam quantas informações eu tenho. Nós temos aqui um textinho inicial falando do mercado, para depois falar do nosso personagem, que é o Eduardo, falar aí sobre o panfleto das ofertas e sobre o que o Eduardo foi fazer no mercado, quais produtos ele precisa, não é isso? Agora, então, eu vou para a pergunta. Quanto Eduardo gastará ao comprar todos os itens da lista? Explique qual estratégia você usou para resolver este problema. Então, vocês vão para mim mostrar qual é o cálculo que vocês fizeram e como vocês pensaram. Qual foi a estratégia utilizada para chegar na solução do meu exercício? Tudo bem? Quem é o personagem principal aí do nosso problema? É o Eduardo, né? Vou lá, é o Eduardo. Quem mais? Do que tá falando? Ah, de ida ao supermercado. Quem mais que tá falando? Ah, de panfletos, de promoção, de lista de compra. Então, veja, todos esses itens são informações necessárias para chegar na alternativa aí correta, na resposta correta da minha questão. Tudo bem? Combinado? Por enquanto é só, pessoal, até a próxima semana. Então, aqui são os recursos que eu uso. A professora está disponível de segunda a sexta, das 8 às 3, para ajudá-los nas dúvidas, tá bom? Lembrando que não precisa copiar, é só responder, tirar a foto e enviar para a professora. Não esqueçam da nossa AP de matemática, combinado? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.